Sejam bem-vindos ao Color Bar. Você já parou para pensar em como funciona a construção de uma grade de programação? Pois é, esse assunto é uma grande curiosidade para muitas pessoas. Então vem com a gente e tudo o que você precisa saber, o Color Bar vai te contar. E para falar com a gente hoje, nós convidamos a Maria Fernanda. Ela é gerente de conteúdo dos canais Telecine. Como funciona a negociação para fazer essa exibição de um filme? Negociar os filmes, né, para exibição. O Telecine hoje é formado por 4 estúdios, que eles são sócios do Telecine, né? É a Paramount, a Fox, Universal e a MGM. Então, esses estúdios, a gente tem um contrato, né, que eles fornecem conteúdo para a gente anualmente. E esses distribuidores, esses estúdios, eles têm obrigação por contrato de entregar para a gente os grandes lançamentos deles também. Então, os grandes lançamentos vão vir para a gente já padrão, né? Sem a gente precisar negociar nada além disso. Já foi um contrato negociado anteriormente, isso ficou acordado. E além dos lançamentos desses distribuidores, eles também fornecem para gente uma lista de filmes de acervo, que a gente chama de libraries, né? São os filmes que não são mais lançamentos, já foram exibidos ou por nós mesmos, ou em outros canais, né? Enfim, são filmes antigos, digamos assim, não são inéditos. Já foram exibidos na TV, já foram em algum streaming e etc. Então, o grande volume de acervo vem muito desses 4 distribuidores. E aí, essa negociação já foi feita, enfim, aí tem um número de exibições que a gente pode ter daquele filme num período, né? A negociação, o contrato, não só dos estúdios, mas o contrato de qualquer negociação de filme como um todo, você negocia o período que você pode exibir aquele filme, e aí você negocia que dentro daquele período você pode exibir tantas vezes aquele filme. Então, por exemplo, com os estúdios é assim, a gente tem normalmente 1 ano de vigência para aquele filme, então aquele filme vai ficar com a gente durante 1 ano, estreou em janeiro, até 31 de dezembro, esse filme está no nosso acervo. E dentro desse 1 ano, a gente pode exibir esse filme no máximo 30 vezes. Então, eu não posso colocar quantas vezes eu quiser o filme dentro desse 1 ano, né? Eu só posso colocar 30 vezes. E aí, dentro desse contrato, dentro dessas 30 exibições, normalmente é negociada uma exibição que não conta, né? Um free play, que a gente chama de rebatida. E aí, normalmente, é no máximo até 72 horas da primeira vez que o filme foi ao ar. Então, digamos, ele vai hoje, 10 horas da noite, ao ar, e daqui a 3 dias eu posso exibir ele de novo, sem contar a exibição, para aquelas 30, para aquele pacote de 30 que a gente fechou, né? Então, por isso que muitas vezes você vê nos canais, o filme foi exibido hoje, 2 dias depois ele está sendo exibido de novo. Ou 3 dias depois ele está sendo exibido de novo. É muito porque a gente aproveita essa cláusula de contrato que dá para a gente essa outra exibição de graça, digamos assim, né? E aí os distribuidores, os estúdios que são sócios do Telecine, já tem esse contrato negociado já previamente, a gente recebe essa quantidade de filmes por ano deles. Só que a gente também vai muito atrás de outros distribuidores que fornecem outros tipos de conteúdo para a gente, né? Que não está dentro dos catálogos dos sócios. Então, a gente tem contratos com vários outros distribuidores nacionais para comprar tanto filmes nacionais mesmo, né, filmes brasileiros, como filmes independentes que participaram de grandes festivais, são distribuídos por outros estúdios, a gente também negocia muito com eles. Os grandes filmes cultuados, alguns não são todos desses estúdios, então a gente também vai muito atrás deles. Enfim, para a gente completar todo esse nosso catálogo, toda essa nossa oferta de conteúdo com o mais diversos possíveis. A gente não fica só com o conteúdo dos distribuidores sócios, né, dos estúdios sócios. A gente também negocia muita coisa nesse mercado chamado independente. E que muitas vezes nem é um distribuidor tão independente, que a gente pensa, distribuidor independente, aquele distribuidor pequeno, né, que não tem títulos mais cultuados ou mais nichados e tal. Na verdade, não.
Qualquer distribuidor que não sejam os sócios, os 4 sócios, a gente chama de independente. Mas, por exemplo, o Warner é um distribuidor independente pra gente, porque ele não está vindo pelo contrato dos sócios, mas é um grande estúdio que dá conteúdos maravilhosos pra gente. Sony, a mesma coisa, né? Lionsgate, que é um outro distribuidor importante, a mesma coisa. E aí essa negociação é por pacote normalmente, né? De filmes. Não é um filme único que é negociado por vez. Normalmente é comprado um pacote de cada distribuidor desse, é negociado um pacote, e aí a gente compra todo esse pacote. E aí tem outras regras, né? De tamanho de vigência ou de quantidade de exibições que a gente pode colocar no ar, né, nesse período que a gente contratou, né, que a gente negociou. Não é a mesma regra sempre que é dos estúdios, né? Que normalmente é 1 ano, 36 exibições, mais ou menos. Cada independente vai ter uma regra diferente, um tamanho de vigência diferente, aí varia bastante. Como funcionam as janelas? E, na verdade, assim, nesse momento, a gente está passando por uma pequena bagunça aí nessas janelas de exibição, né? Porque com a pandemia, com os cinemas fechados, muitos estúdios adiaram seus lançamentos, e isso gerou um novo mercado aí de compra de filmes que antes iam ser lançados no cinema e pularam essa janela e foram direto para algum streaming e etc. Mas, assim, vou falar num momento sem pandemia, tá? No momento normal, digamos assim. As janelas normalmente são: o primeiro filme vai estreia no cinema, aí varia muito de cada filme, quanto tempo ele vai ficar no cinema, né? Isso depende muito da performance de cada filme nas salas de cinema, mas a gente contar, são mais ou menos 3 meses que o filme fica em cartaz no cinema. Depois disso, no 4º mês, depois do lançamento, o filme entra em PVOD, que é aquele Premium VOD, aquele aluguel mais caro do Now, da Sky, enfim, né? Aquele preço mais caro, que ainda é um grande lançamento, ainda é um grande filé mignon, né? E aí depois, a partir do 5º mês, entra a janela de VOD normal, né? Do VOD com preço normal, com preço mais baixo, também que você pode alugar, enfim, tanto nas operadoras quanto online, etc. Junto com essa janela de aluguel no VOD, entra a janela de home video, mas ela é bem pequena hoje, né? Assim, já quase não existe, que é a venda do DVD mesmo. E a janela do EST, que é a venda da mídia do filme, só que eletrônica, né, online. Então é como se você comprasse o arquivo do filme para você. E aí a próxima janela é a janela que o Telecine entra, que é a janela premium, dos canais premium, quando eles vão estrear os grandes lançamentos, que é mais ou menos 9 meses depois que o filme estreou no cinema, né, uma média. E aí varia também, tem alguns distribuidores que a gente estreia o filme antes disso, antes de 9 meses, nacionais principalmente, né? Eles vêm bem rápido pra gente. Tem alguns que acabam demorando um pouco mais, enfim, aí varia muito de cada distribuidor, às vezes de cada filme mesmo. Mas a média é mais ou menos essa mesmo, 9 meses da janela desde que o filme estreou nos cinemas. E aí depois a janela continua, assim, depois ela entra na TV aberta, depois ela entra nos canais básicos, e depois, enfim, ela vira meio que... Acabaram as janelas certinhas, né? Ela vira meio que do mundo, assim, né? Mas é isso, essa é a janela padrão, mas nesse momento de pandemia, assim, tá tudo muito, muito diferente, né? Muito atípico, porque alguns filmes dos nossos próprios distribuidores, né? Que são os sócios do Telecine, etc., eles foram vendidos para algum streaming, porque também o estúdio tem que receber, né? Tem que dar resultado ali por aquele título. Então, com o cinema fechado, os resultados de cinema não estão sendo tão expressivos. E aí, um streaming está pagando super bem, está super valorizando todos os filmes no mercado, então ele acaba vendendo para o streaming. Quando ele não estreia, quando esse distribuidor, né, não estreia o filme no cinema, ele não é obrigado a entregar para a gente. Então, por isso que ele está tendo essa brecha para conseguir vender para os streamings, né? Se eles tivessem cinemas no momento, ele entregaria para a gente no fluxo normal. Mas aí está abrindo essa brecha, então alguns conteúdos estão indo direto para os streamings, etc. Tá essa baguncinha toda agora. Mas voltando
os cinemas reabrindo e voltando aos grandes lançamentos, etc., acho que tudo volta ao fluxo normal. Quer saber mais sobre esse papo com a Fernanda? Então fica ligado aqui no nosso canal no YouTube, que na próxima quinta-feira vamos soltar mais um conteúdo inédito dessa entrevista.